Galera, preparei para hoje uma aula top sobre distribuição dos cabos direto da obra. Nós vamos mostrar quais técnicas utilizamos aí para passar os cabos, para identificar as tubulações e principalmente organizar os circuitos. Afinal, organização na obra é tudo e isso agiliza o nosso serviço e com isso sobra mais tempo para a gente pegar mais obra, né, e ganhar mais dinheiro. Afinal, agilidade e dinheiro é tudo de bom, né? Ó, e uma coisa muito importante, turma, nós vamos disponibilizar gratuitamente o projeto elétrico simplificado dessa reforma aí que a gente tá fazendo. Vamos mostrar os pontos que a gente teve que manter e tudo que tivemos de criar para adaptar a estrutura existente e a nova instalação, meio que conversar com aquela instalação antiga, que a gente teve que aproveitar algumas coisas. Relaxa que hoje você consegue aprender isso, tá bom? Aguenta firme também aí que durante o vídeo eu vou mostrar os passos para você conseguir fazer o download do projeto elétrico que a gente vai estudar aqui nesse vídeo e você vai continuar estudando em casa, beleza? Bora então ver como é que foi elaborado esse projeto. Segura firme aí. Antes de mostrar o projeto, eu quero te lembrar que no final do vídeo vai aparecer um quadradinho branco, tá? Se você tem vontade de se tornar um eletricista profissional, seguro e também confiante, capacitado e principalmente certificado aqui, ó, pela Engeral, é só você clicar nesse quadradinho que eu vou te mostrar todos os detalhes dessa certificação. Aparece no final do vídeo, não preocupa não. Agora sim, vamos aqui, ó, pra dentro do meu computador pra ver esse bendito projeto, hein? Bom, pessoal, aqui então tá o nosso projeto feito no Oca. Vocês sabem que eu gosto muito, né, desse programa de fazer projeto online, que é o Oca da Ocaleve. E aqui está a nossa casa desenhada, tá? É um pavimento apenas essa casa. Ela tem uma varanda boa na frente aqui, que é uma garagem também, né? Essa garagem na verdade é aqui. Até vou voltar isso aqui em redor. Ela é uma garagem com uma varanda boa na frente, tá? E aqui nós temos uma sala de entrada que tem um banheiro da suíte, tá? Aqui já tem outro quarto. Isso aqui não é sala, isso aqui é suíte. Então a gente tem que mudar isso aqui para suíte 1. Até corrigir de uma vez, ok? Aqui é outro quarto, tem outro quarto aqui, um corredor. Aqui que a gente botou o quadro de distribuição, tá? Aqui temos uma copa com uma paredinha que vai para essa sala, é um ambiente só. É uma casa bem grande, boa. Temos aqui uma cozinha com uma entradinha para uma área de lazer, uma saída, né? E aqui temos um banheiro social. Os quartos eu mostrei, um corredor gigantesco, que é aquele que vocês viram lá. Aqui no fundo nós temos a suíte 2, ela tem mais uma suíte. E tem uma lavanderia que vem aqui por fora, tá? O acesso dessa lavanderia por fora. Então o que a gente resolveu fazer aqui? Nós dividimos em 10 circuitos, tá? Circuitos de iluminação, circuitos de tomada de uso geral. Então basicamente a gente pegou a casa, dividiu ela no meio e criamos 2 circuitos de iluminação aqui, tá? O lado A e o lado B. E a gente dividiu também de tomadas, a gente criou um circuito de tomadas para a suíte 1 e quarto 1. Um circuito de tomadas para a suíte 2 e quarto 2, tá? Criamos outro circuito de tomadas aqui para copa e sala, tomada de uso geral. Criamos outro circuito aqui para cozinha. Tem um também só desse banheiro social aqui. E temos um circuito também de uso exclusivo, né, de específico desse micro-ondas aqui, que tem 1300 VA, que é um micro-ondas mais pesadinho. Então a gente acabou criando também mais um circuito aqui. E os 2 chuveiros, os únicos equipamentos que estão em 220 aqui nessa instalação, tá bom? Então tem um chuveiro social e um chuveiro da suíte 1. Vale lembrar que essa suíte 2 também tem um chuveiro, porém o cliente optou não instalar chuveiro elétrico, não deixar à espera, porque ele também tem aquecimento solar na casa. E aí, na verdade, esses chuveiros aqui a gente só deixou à espera para eles. Tanto esse chuveiro aqui quanto esse chuveiro aqui. Tá? Mas basicamente eles não vão ser ligados na elétrica. Só se acabar mesmo água quente aí utiliza eles, tanto social quanto a suíte 1. Essa suíte aqui é uma suíte de hóspede, então eles colocaram só água quente nela mesmo. Tá bom, pessoal? Bom, aqui nós temos um quadro de cargas que pode ser gerado automaticamente por esse programa e mostra todos os circuitos, tá? De 1 a 11. 1 a 11 porque esse circuito 8 aqui é o chuveiro que eu não liguei, tá? A gente colocou ele, deixou ele como se fosse um circuito espera, mas era para ser um chuveiro aqui nesse 8, como a casa tem 3 chuveiros, o cliente não colocou espera para ele, pediu pra gente tirar fora para economizar. Outra coisa que eu tô vendo aqui que eu vou ter que mudar, que é o cabeamento, a gente vai usar cabo 6 e não 4 para esses chuveiros. Uma recomendação minha, tá, pessoal? Vocês usarem cabo 6, porque se o cliente quiser aumentar a potência desse chuveiro, por mais que a gente saiba que lá ele tem aquecimento solar, é bom você passar, a diferença de preço de cabo não é tanta, tá? Então eu trocar isso aqui para cabo 6, eu vou trocar isso aqui. Não, daqui a pouco eu troco. E outra coisa legal é que ao lado do quadro de carga tem como você gerar o orçamento. Então aqui, ó, ele já te mostra um preço médio, principalmente dos cabos, tá? Interruptor, essas coisas, ele te mostra a lista, mas você não necessariamente precisa, né, não tem o preço, né, das lâmpadas, dos interruptores, tomadas, mas de cabo ele dá um preço médio muito interessante pra gente aqui, tá? Então você já tem uma base aqui, só de material de cabo ele tá propondo pra gente que eu vou gastar R$ 1.265.
Então isso é legal nesse programa, tá bom? Então ele mostrou isso. Bom, basicamente é isso. Eu vou gerar um PDF aqui, ó, de toda essa instalação aqui, tá? Pra gente poder disponibilizar para vocês. Então, para mim gerar um PDF aqui, ó, simplesinho, eu já vou pôr aqui na escala que eu preciso e vou estar gerando um PDF para vocês terem acesso, beleza? Vamos então voltar para a gente começar a distribuir os cabos direto da obra. Tudo certo com o projeto então, pessoal? Sem maiores dúvidas aí, acho que eu expliquei bastante, né? Serão apenas 10 circuitos, então não tem erro, né? Na obra agora a gente vai seguir o que a gente planejou lá no projeto. Bora então começar a distribuir esses cabos aí conforme o prometido. Calça a botina aí e partiu pra obra. Então, pessoal, olha aqui, a gente já chumbou aí o novo quadro, né? E começamos também a passar os cabos dos circuitos de tomada e iluminação que alimentam aí a suíte 1 e o quarto 1 que fica ao lado da suíte, tá? O Brenner vai guiando aí no quadro e o Charlão tá lá na outra ponta, na outra caixinha do teto, puxando esses cabos lá em cima da escada. Notem que parte do gesso já foi até quebrada, né? A empreiteira que pegou a reforma civil aí tá refazendo tudo isso. Pessoal, reparem também que o quadro está pré-chumbado, tá? Ele não foi todo chumbado. Por isso, a gente não cortou o excesso de conduíte ainda. Mas o recomendado é cortar sim os conduítes antes de estar passando os cabos, tá? Mas a gente vai fazer isso na hora de fechar o quadro e lógico depois ele estiver todo chumbado também, senão a gente acaba afetando a estrutura. Notem também que infelizmente algumas caixinhas de teto estão penduradas. Galera, infelizmente a empreiteira vacilou nessa parte aí, ó, e fixou algumas caixinhas nos locais errados. Eles também colocaram poucas abraçadeiras tipo cunha nos dutos para prender no teto. Daí nós tivemos que desmanchar boa parte e fazer de novo, mas para não atrasar a nossa equipe, né, a gente já foi passando alguns cabos simultaneamente aí, que eram os cabos principais, e depois a gente vai fixando tudo aí, os dutos, as caixinhas, no lugar certo que tinha que ser, né. Gente, na obra acontece essas coisas mesmo, só que ao invés da gente arrumar mais problema, a gente tem que procurar resolvê-los, tá bom? Fica caçando picuinha em obra à toa, não. Aqui estamos juntando na sonda aqui, ó, 2 cabos de fase e um de terra, ambos de 6 mm, tá? Esse circuito aí, pessoal, ele é exclusivo para o chuveiro social. A gente não tem dó de usar fita isolante aqui não, ó. A gente passa bem mesmo para prender o cabo na sonda e depois ele soltar dentro da tubulação. E a gente vai mandar ele direto para o chuveiro. A grande vantagem é que para chuveiro, quando a gente faz uma instalação nova, né, a gente coloca um duto exclusivo de 3/4. Nesse caso aqui, tá? Ou seja, passa fácil, sem uso de lubrificante. E aqui é o mesmo esquema, a gente empurra o cabo e o outro puxa o cabo. E como eu falei em vídeos anteriores também, nós temos conduítes cinzas e amarelos, né? Essa parte da tubulação e das caixinhas, gente, ficou por conta da empreiteira. E aí eles compraram esses dutos aí, que um deles era anti-chama, outro não é anti-chama. Olha, eu não recomendo o uso desses dutos cinza, não. Porém, quando a gente pega, né, uma obra assim, que tem parte da empreiteira, a gente acaba tendo que fazer e não vou desmanchar o que está pronto para ficar refazendo nada, não. Não dá para ficar refazendo, né? Bom, agora uma visão geral de como está o processo de distribuição dos cabos, né? Nós já temos alguns circuitos passados e uma dica legal também, sempre procure usar cabos de boas marcas, tá? Marcas que têm aí principalmente o selo da Qualifio. De preferência, isso é bom, tá? Observe também a embalagem do cabo. Aqui nós já estamos com alguns circuitos passados, inclusive algumas derivações para interruptores e tomadas também já foram feitas, então tá bem adiantado. Bora então dar mais uma acelerada nessa passagem de cabos aqui, ó. Aqui, por exemplo, a gente está passando o cabo 6 mm do chuveiro da suíte, né? Ah, outra coisa, todos os chuveiros aqui são 220, por isso são 2 cabos vermelhos e um verde. Mas toca o pau, acelera esse troço aí, Chuck. Agora, ó, nós estamos passando os circuitos de iluminação e também das tomadas da sala e copa. A dica é sempre deixar uma boa sobra aqui no quadro, né, de cabo, de aproximadamente 60 a 80 centímetros do cabo, porque isso facilita pra gente no fechamento, né, ajuda a gente a organizar os cabos e também facilita aí uma futura manutenção para quem for mexer depois, tá? E agora vai uma dica de ouro da Engerhal, hein? A gente sempre identifica os eletrodutos no quadro, usando uma fita crepe escrito o local para onde aquele eletroduto está indo, para que a tubulação vai. Olha só, aqui nós temos os ambientes, né, tudo identificado, como sala, copa, cozinha, chuveiro, por aí vai. Isso aqui facilita muito na hora de você sondar e passar os cabos, você não tem que ficar sondando e adivinhando onde é que está indo, né? E como a organização também deve ser crucial, sempre, né, outra dica é colocar uma fita crepe, também juntando todos os cabos, né, e escrito o número de cada circuito nessa fita. Junta todos os cabos do circuito, tá? Aqui, por exemplo, o Brenner está fazendo isso, ele está identificando os fios de cada circuito com fita crepe e escrevendo o nome em cada um deles. Isso vai me ajudar muito aí na hora de montar o quadro, porque afinal eu não participei da passagem desses cabos, né? Foi só o Brenner e o Charles que fizeram, e eu vou vir montar o quadro.
Bom, agora sim, ó, boa parte dos cabos passados já, falta apenas fixar esses dutos direto na parede. Para isso eles vão usar gesso, tá? Aqui no teto ainda falta fixar as caixinhas e prender melhor as tubulações, conforme eu falei anteriormente. Quebrar todo esse gesso também vai ser necessário, desmanchar a instalação antiga e notem ainda que a iluminação está funcionando, então a gente tem a instalação antiga funcionando. A gente até já fez algumas derivações para iluminação, tomada do novo circuito, usando os conectores, e também alguns cabos velhos ainda estão na tubulação, que a gente passou os cabos novos, mas posteriormente, quando for tudo reenergizado, a gente vai desligar tudo, tá bom? Os novos pontos de iluminação dentro do box também, ó, foi feito, a gente vai ter um spot aqui. E até então está sendo isso na passagem de cabos. Bom, até aqui acho que deu pra gente compartilhar bastante do nosso conhecimento de obra, sobre projetos, sobre distribuição de circuitos. Acho que vocês devem ter aproveitado bem, né? Por isso não dá mais mole não, compartilha também. Se eu tô compartilhando, é a sua vez de compartilhar essa aula. Clica aqui ó, nessa setinha aqui em cima, joga nos grupos de WhatsApp pra turma também acompanhar isso, que é importante pra gente o compartilhamento. E como eu prometi no início do vídeo, logo abaixo você vai poder fazer o download do projeto. Basta você seguir 4 passos. Então, ó, foca em mim aqui, atenção, hein? Passo 1, você precisa estar inscrito aqui no canal por esse botãozinho vermelho. Se tiver vermelho, você clica e se inscreve. Passo 2, clica também no sininho, ativando as notificações. Coloca todas as notificações aí pra você não perder um vídeo. Passo 3, você deixa um joinha se você estiver gostando da aula até aqui, beleza? E o passo 4, é só clicar nessa setinha aqui embaixo, na descrição, que vai abrir o link do projeto em PDF, tá bom? Eu deixo também no comentário fixado o link do projeto. Cumprindo os 4 passos, você vai me informar seu nome e o seu e-mail, que em menos de 10 minutos a equipe da Enjarrão encaminha a cópia do projeto em PDF direto lá para sua caixa de entrada. Não esquece de dar uma conferida também na caixa de spam do seu e-mail, caso não tiver recebido nesse meio tempo aí, tá bom? Comenta para mim também o que você mais gostou dessa aula. Foi a passagem dos cabos? Foi o projeto, a liberação do projeto? Nas primeiras horas de postagem, a nossa equipe fica lendo aí, respondendo os comentários. Eu, inclusive, tô lá. Então, depois disso, eu acabo não conseguindo porque é muito comentário, é muito vídeo, tá? Sobre o quadradinho branco que eu falei no início do vídeo, já deve estar aparecendo aqui, ó, logo aqui embaixo, eu não sei, mas tá aparecendo. Então você clica para conferir mais detalhes desse treinamento, para saber o preço, que eu sei, cabe no seu bolso, e também conferir todos os detalhes, conteúdo e tal. Ao lado aqui tem mais vídeos dessa obra, você continua assistindo, é de graça, e o importante é a gente continuar aprendendo junto, combinado? Grande abraço, tchau, obrigado!